o nosso Cadeira Cativa, quando são 7h02, temperatura quente, né? Subiu bem a temperatura. Eu ia dizer agradabilíssima, vou dizer agradável, né? E sem o sol, tudo o cara suporta, né? E, na verdade, o que está faltando é chuva mesmo. Quando falar tempo bom, agradabilíssimo, é quando der bastante chuva para reabilitar toda a nossa agricultura, a base da nossa economia, né? O setor primário, né? Depois tem o setor secundário, que é da agropecuária, e nós precisamos realmente investir cada vez mais forte nisso, na alimentação, no sustento da população. Bom, nós estamos às vésperas de um jogo que eu acho que agora não tem mais risco de não sair, né? Até jornalista entrou na justiça pedindo que o jogo não saísse. Uma juíza determinou que a Conmebol tivesse 2 horas para estabelecer, né, o controle do que iria acontecer no estádio, quem adentraria o estádio e tudo mais. Então, acho que agora estamos diante de uma confirmação já, né, da realização da partida amanhã, 19h15. Né? Eu amanhã estarei ao lado do Haroldo de Souza na Rádio Grenal, aliás, já para chamar a sua audiência a partir das 17 horas. E às 19h, né, você pode ficar aqui no Cadeira Cativa, não tem problema nenhum, né? Vai ter atração, com certeza, muito mais para a torcida vermelha do que para a torcida azul, porque a gente vai fazer o programa ao vivo. Você vai ficar sabendo do jogo do Grêmio, porque o jogo é às 7h15, então no transcorrer da partida o Maurício vai informando, claro que não alimentando muito para você não querer ir ver o jogo, né? Fica aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, quando eu estiver lá, eu chamo a audiência para lá, quando eu estiver aqui, eu vou chamar a audiência para cá. Mas tudo para dizer que amanhã teremos um programa mais vermelho. Hoje, quem sabe, um programa mais azul, embora os nossos convidados de hoje, o Dani Dubin é ligado ao Internacional também, e o Cassiá Carpes é ligado a todos, né? Porque o Cassiá já fez um pouco de tudo na vida. Bom, o Grêmio tem uma dúvida, né? Ou a maior das dúvidas. Não é que não tenha dúvida na meia cancha, por exemplo, que pode influenciar até na escalação do ataque. Mas a grande dúvida do Grêmio é na lateral direita, né? O Felipe não foi passear, certamente, em Assunção, mas pode ficar na reserva. E o Grêmio, já para dividir o custo, né, ia ser 80 para levar um só. O Grêmio acabou pagando 80, mas vai levar 2. Já levou 2, né? O Luiz Fernando também foi o atacante que se recuperou de contusão. Jogo contra o Independiente Del Valle, confirmado para amanhã, 7h15. Quando eu digo, sempre pode ter uma surpresinha, é que esse jogo estava marcado para um outro lugar. Esse jogo era para ser realizado na quarta-feira, lá em Quito, no Equador. Então, é óbvio que quem perdeu o mando de campo por determinação da Conmebol e por influência também do Grêmio e pela determinação do governo equatoriano, que aí tem 3 vertentes. A primeira, que dá origem a tudo isso. O Grêmio quer treinar, não consegue. E aí é cabível pensar que, bom, se eu não posso treinar, não vou poder jogar. Mas aí vem a história, que até um ouvinte me advertiu na Rádio Grenal. Sim, mas há um acordo entre os 10 países que a Libertadores vai ter começo, meio e fim. Só que ninguém esperava que houvesse essa hecatombe que aconteceu no Brasil. Nós não podemos tratar igualmente coisas desiguais. Se trata igualmente as coisas iguais e desigualmente as coisas desiguais. Então, acho que me fiz entender. Nem tudo é um caminhão de melancia, para reduzir a análise. Então, começou com o governo não deixando o Grêmio treinar. O Grêmio entra em contato com a Conmebol e diz: como é que é? Já quebraram um protocolo. Não custa quebrar o segundo. Trocar o mando de campo e trocar o dia. Aí passou para sexta-feira. Bom, aí começou os jus esperneantes do outro lado. Não, eu vou jogar na minha casa. Aceitou viajar para o Paraguai no começo e tal, mas aí a jornalista entrando na justiça, o Independiente Del Valle querendo jogar as 2
no Paraguai, e assim vamos nós. Assim está a Taça Libertadores da América. E quando eu digo que havia 3 vertentes, a primeira é do governo, que não deixou o Grêmio treinar. A segunda é do Grêmio, que conseguiu o seu objetivo de sair da altitude, jogar mais tranquilamente em Assunção, no Paraguai. E a terceira, os jus esperneantes do Independiente Del Valle, com jornalista associado, sem jornalista associado, ou um jornalista preocupado com a saúde pública, que pode ter também, né? Eu não vou ficar aqui julgando como eles estão agindo lá, porque eles perderam o mando de campo. O Grêmio vai jogar uma partida em campo neutro e a outra na sua casa, que é onde o Independiente quer igualar a queda de braço. Ué, deram um privilégio para o Grêmio sair da altitude, eu também quero sair lá de Porto Alegre. E ainda tem a história da contaminação no Brasil, né? Nós não queremos jogar no Brasil, porque o Brasil há contaminação. Nos outros países a coisa está mais controlada. Bom, pulando essa parte aí, Rodrigues ou Felipe na lateral. Em princípio, Felipe, para que se mantenha a zaga do Grenal, mas pode aparecer o David Braz, que é um jogador experimentado, com o Rodrigues indo para a lateral e o David Braz compondo com o Juan, bom jogador, né? O melhor jogador do Grêmio no Clássico Grenal, a zaga. Na esquerda, o Diogo Barbosa. No entanto, eu não me surpreenderia se aparecesse simplesmente, sai um lateral e entra outro, que já jogou dos dois lados. O Bruno Cortez, no Botafogo, jogou na direita também. Agora, não é a dele, né? Não é o forte dele. Bom, jogo contra o Independiente, então, 7h15. Grêmio testou toda a delegação novamente, todos os resultados deram negativo, ufa. Havia uma apreensão até, né? Porque o Grêmio já perdeu muitos jogadores. O Grêmio perdeu o seu técnico. O Grêmio perdeu a dupla de zaga. O Grêmio perdeu o Maicon. O Grêmio perdeu os laterais direitos. O Grêmio perdeu outras opções, né? Inclusive, essas duas opções da lateral direita forçarão a jogar o 5º lateral direito do Grêmio. Ou o Felipe, que veio do Brasil de Pelotas, ou o improvisado. O primeiro é o Rafinha, o segundo é o Wanderson, o terceiro é o Vitor Ferraz, o quarto é o Léo Gomes, ou o terceiro é o Léo Gomes, o quarto é o Vitor Ferraz, e vai jogar o 5º lateral do Grêmio, que é uma improvisação, ou o Felipe, que veio do Brasil, de Pelotas. Daqui a pouco eu vou falar do Felipe Conrad, que está aqui conosco. Ou até o 6º, né? O Paulo Miranda já jogou ali também. Mas aí foi no 5-0, deleta isso aí. Então, o lateral direito, Felipe, e o lateral esquerdo, Guilherme Guedes, e mais o Luiz Fernando. Eu falei que o Luiz Fernando e o Felipe tinham viajado, viajou também o Guilherme Guedes, viajaram para integrar o grupo. São os jogadores que estão mais inteiros, porque não adianta também queimar todos os cartuchos nesse jogo, quando haverá o segundo em Porto Alegre. Aí leva o Maicon baleado, leva o Kahneman baleado, não adianta nada. Chega lá e agrava a situação. Bom, aí é a capa da gaita, né? No meio de campo, Lucas Silva, Darlan e Pinares disputam 2 vagas. Por ser fora de casa, um cutuco só, né? Que dê o trio de volantes, liberando mais os atacantes, o Alisson, o Ferreirinha e o Diego Souza. Mas pode também dar Pinares no lugar do Alisson, com os 3 volantes. E aí seria para testar definitivamente o Pinares numa função que dizem ser a melhor que ele pode executar. Provável Grêmio: Breno, Felipe, Rodrigues ou Cortez. Vejam só, é uma dúvida tripla para quem não tem 4 outros laterais. Quer dizer, então opção tem. Por isso que eu brigava tanto com aquela história do grupo curto do Cudê, e o grupo era tão curto que o Inter já mandou mais de 20 embora, né? Então é um negócio meio louco isso, sabe? Mas vamos pular essa parte aí. Vamos lá. Provável Grêmio, então, com o Breno, Felipe, Rodrigues ou Cortez, Juan, Rodrigues e Diogo Barbosa, o Matheus Henrique, Lucas Silva ou Darlan, Pinares ou Darlan, Alisson, aí eu coloco Alisson ou Pinares ou Darlan, e Ferreirinha com Diego Souza. Mas aí é o que coloco, né? A especulação maior é essa aí. Lucas Silva ou Darlan e Pinares ou Darlan. Mas pode ainda dar Pinares e sair o Alisson. É uma outra conjectura. Jogo contra o Caxias foi remarcado para sexta-feira da outra semana. Não tinha outro jeito. Vai ter que jogar quarta e sexta. E aí o Grêmio já saberá, inclusive, se vai continuar na Taça Libertadores da América ou não. Então, aí o Grêmio
saberá onde vai apertar o sapato depois da próxima quarta-feira, quando atuar contra o Independiente Del Valle na Arena. No Colorado, Inter teve jogo contra o Aimoré marcado para quarta-feira da próxima semana, 9h30 da noite. Então o Internacional vai jogar contra o Aimoré na quarta-feira da próxima semana, 9h30 da noite. Técnico Ramírez, era para o outro domingo, né? A projeção inicial era que seria no outro domingo. Né? Técnico Ramírez tem feito trabalhos de aprimoramentos específicos. Finalização é um dos pontos que mais se trabalha. Pelos treinos, até hoje, ainda não há esboço de time para a sequência. Direção aguarda acerto de Abel Hernandes com outro clube para liberar o jogador. Atacante uruguaio interessa ao Bahia, também ao Fortaleza. Acho que o Fortaleza até já desistiu, né? O Abel Hernandes andou para o Fortaleza, né? A gente coloca o Fortaleza porque foi especulado, né? E o futebol mexicano, vínculo com o Inter é até o final de junho. E hoje, nesse tititi de quem é que é o maior responsável pelo atual momento do Internacional e tal, eu voltei 20 anos no tempo, 15 anos, e as minhas colunas do Correio do Povo. Um dia essa conta virá campeão a que preço, mas isso aí as pessoas diziam, isso aí não dá audiência, isso aí não interessa, isso aí não é jornalismo, isso aí é sensacionalismo. Eu ouvi desaforo de tudo que foi jeito. E hoje eu tenho orgulho do que eu escrevi e está lá, nos arquivos implacáveis do Correio do Povo, lá com o meu amigo Renato Bouch, tá? Então, quem quiser, recupera lá, pega todo o histórico. Campeão a que preço? Eu cheguei a escrever depois de uma das conquistas tantas do Internacional. E foi estourando aos poucos. E ainda, depois desse monte de demissões, vem mais ações trabalhistas e tal, porque isso tudo é uma máquina que não para nunca. Por isso que eu tenho alguma dificuldade em entender uma contratação de 700 mil por mês. Mas é o Tyson. É um momento de ocasião, porque não tem que pagar o passe. Tem que pagar o passe. 700 por mês dá 8 milhões e 400 no ano, e em 2 anos dá 16.800. Aí eu sei que alguns poderão estar pensando em casa, o que é um pum para quem já está todo borrado? Não. Se é austeridade, é austeridade para tudo. Ou não? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Dani Dubin, daqui a pouco vamos ouvir o Cassia Carpes. Está aqui, como eu disse, o Felipe Kunrat, ex-colega da Rede Pampa de Comunicação, especificamente da Rádio Grenal. Está aqui o Maurício Freitas e, obviamente, que a gente vai falar muitíssimo sobre todos esses quesitos. Felipe, seja bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite, Rec. Boa noite a todos na audiência. Um prazer estar aqui de novo, né? Saiu do rádio, mas não saiu do esporte. Não saí do esporte. Eu sigo trabalhando agora como assessor do Grêmio Futebol 7, né? A gente também está iniciando uma empresa de assessoria esportiva e algumas outras questões. Agora sou até sócio de estúdio de tatuagem, Rec, mas isso é um assunto para uma outra hora. Daqui a pouco vende o teu peixe. Porque depois a gente vai vender, sabe, né? Mas é um assunto para uma outra hora, porque a gente tem muita coisa para falar, né? E muito ponto interessante no que tu tocou. Começando pelo Grêmio, esse jogo adiado, acredito que tem muito pano para manga ainda. Não vejo que o Grêmio vai jogar em Porto Alegre, não, em REC. Acredito que a Conmebol vai ceder e teremos 2 partidas em campo neutro. Porque não acredito que uma equipe equatoriana aceite. A equipe do Independente Del Valle ganhou muita força na América do Sul nos últimos anos. Aceite essa condição de simplesmente jogar fora de casa e vir decidir em Porto Alegre, quando a culpa disso tudo, vamos deixar bem clara, é do time brasileiro. Não necessariamente só porque é o Grêmio, mas é de quem está no Brasil. O Brasil é o culpado pelo momento da pandemia e no início tu até disse, ninguém poderia prever. Poderíamos prever e teve muita gente que previu que isso aconteceria aqui no Brasil. O que poderia ter acontecido uma antecipação da vacinação e tal, né? Que poderia evitar um contágio maior. Agora, no entanto, que ia dar essa coisa crônica como está hoje, assim, que a gente não sabe o dia de amanhã, eu acho complicado de dizer que lá atrás a gente imaginaria, porque os outros se safaram. Até porque ali em dezembro melhorou, né? Começou a melhorar e degringolou nos feriados de fevereiro. E os outros países que também não vacinaram se safaram sem vacina.
E agora, por exemplo, a gente pensa, primeiro mundo não tem esse problema. Olha a precaução e a preocupação do Japão. O que fez o governador lá da região de Osaka, né? Não tem nada de tocha olímpica, vai fazer numa praça, vai dar umas voltinhas lá e deu. Só para registrar para a história. E o Grêmio com problema, né? O Grêmio a lateral direita já era um problema antes do Wanderson engrenar, digamos assim, e acredito que vai ser um ponto muito delicado para o jogo. Agora imagine delicado. Tudo isso e na altitude. Então o Grêmio, dos problemas, quem sabe tenha se livrado do maior ou um dos maiores. Porque o Grêmio está com um caminhão de desfalques também, né? Independente de ser em campo neutro, haverá dificuldades contra o Independiente de Medellín. Sim ou não, Cassiá Carpes? Deu vale. Eu falei? Medellín é outro. Medellín foi onde o Grêmio ganhou o título lá do Nacional. Eu estava lá em 95. E já estive também nesses jogos contra o Independiente de Medellín. O Grêmio foi eliminado em 2003 pelo Independiente de Medellín. O cara erra uma vez e vai corrigir. O Grêmio ganhou 2 recopas. Aí ninguém mais lembra do erro dele. O Grêmio ganhou 2 recopas em cima do Independiente. O Inter ganhou uma, o Grêmio ganhou outra. O Grêmio ganhou uma em cima do Independiente e a outra em cima do Independiente também. Não, é que um é o Independente da Argentina. Independente da Argentina. Isso. Independente da Argentina. Isso. É Independiente da Argentina. Isso. Mas é independente. Independente de qualquer coisa. Não vai ser sopa igual, não é, Cassiá, não é, Dani do Bem? Boa noite, Rec. Boa noite. Dubim, boa noite demais companheiros aí do programa. Eu te confesso, Rec, e a todos vocês, faço uma pergunta, vocês têm visto o Independiente Del Valle jogar nos últimos meses aí? Não, porque não começou a temporada agora. E então é por isso que eu estou com o pé na frente e estou atrás. Se diz que vai exigir muito do Grêmio, eu não tenho essa certeza. Eu acho que a vinda, como disseram, para o Paraguai beneficiou muito o Grêmio. Saiu da altitude, campo neutro. Portanto, o Grêmio, por mais, ele vai manter, pela escalação que deu aí, Rec, ele vai manter praticamente a base fundamental que ganhou o Grenal, que está com moral. Não tem torcida, não tem altitude. Eu acho que o Grêmio leva uma grande vantagem. Tem ido sempre bem no Paraguai. A zaga continua, os garotos ali que foram bem no Grenal. Meio de campo, em média, continua, ataque também. Problema na lateral direita com o Wanderson, né, que não pode jogar. Mas mantém aquela base. O time está com moral, a gurizada está com moral. Eu acho que essa é a expectativa. Eu acho que o Grêmio, no meu entender, é favorito. Até porque eu não tenho uma noção não adianta dizer que o treinador do Inter foi treinador dele lá no passado e que fez uma boa campanha, mas não é um time de tradição. Nós temos que ser sinceros. Tu falou Independiente da Argentina é outra coisa. Foi um dos que mais ganhou a Libertadores de todos os tempos. Sempre teve bons times, agora caiu um pouco. Mas Independiente Del Valle não tem essa tradição. Não. É claro que o Grêmio está numa repescagem, precisa ganhar, a obrigação de ganhar, tem que passar para depois para as fases principais, mas eu acredito que é um incógnito. Eu acho que o Grêmio ainda é o favorito. Dani do Bem, vai valer a pena secar ou você acha que é muita distância do Grêmio pro Independiente Del Valle? Vou cuidar para não falar Medellín de novo aí, porque o cara vai ficando velho, mesmo que ele ache que está falando certo, daqui a pouco ele está falando errado, se dá conta depois, ou alguém se dá conta por ele. Mas o Independiente Del Valle é sparring para o Grêmio ou não é? Dani do Bem, boa noite. Boa noite, Eck, Maurício, o Conrad e o meu grande amigo Cassiá Carpes. Sempre vale a pena dar uma secadinha, né, Rec? A gente está sempre a postos, mas acho que o Grêmio é favorito, claro, né? O Grêmio é favorito nesse jogo. E eu sou um espectador somente, até porque nós já estamos na outra fase, né? Na fase quente. E isso aí, até que ponto foi bom para o Internacional? O Inter aproveitou
o fato de não ter jogado essa pré-Libertadores, de ter obtido uma classificação em segundo no Campeonato Brasileiro, foi o primeiro clube brasileiro a se habilitar para jogar a fase de grupos da Taça Libertadores da América. De lá para cá, o Inter soube tirar proveito dessa situação, Dani Dubin? Sem dúvida, Rec. Muito mais tempo, um treinador novo, uma comissão técnica nova. Nosso treinador, a gente tem que se dar conta que está pouco mais de 30 dias aqui em Porto Alegre conosco. Então foi fundamental, e ainda esse azar da pandemia ter dado uma piorada nesse momento e dando todas essas dificuldades extras que o Grêmio e outros clubes estão passando nesse momento. Então, sim, muito importante, a gente já está na outra fase. Esse Independiente Del Valle, até 2014, era chamada Independiente José Terán e nunca havia feito muito sucesso. Mas tu sabe, Rec, faz 7 anos só que eles têm essa condição melhor aí de disputar em condição quase de igualdade com os grandes da América. Não, é isso que eu ia dizer. Nos últimos 5 anos, especialmente, né, foi uma equipe que figurou entre os protagonistas da América, chegando em semifinal de Libertadores, fazendo campanhas extremamente positivas, vendendo muito jogador para a Europa, porque foi um case de sucesso, de formação de jogadores também. Foi uma equipe que fez o diferente, o que poucas da América do Sul fizeram. Eu concordo com o Cassiá quando ele diz que hoje não é o melhor momento do Independiente Del Valle, não é realmente. E o Grêmio deu muita sorte do acaso de também fugir da altitude. Isso certamente vai facilitar bastante para o tricolor. Mas acho que é importante a gente trazer esse contexto recente de ser uma equipe acostumada, assim como o Grêmio, a grandes jogos decisivos em competições continentais. Mesmo que de maneira muito recente, mas nesse passado recente, jogou muito bem. Libertadores da América, jogou muito bem Copa Sul-Americana. Então é um time que, de certo ponto, sabe jogar essa competição e por isso acredito que o Grêmio precisa ter um pouco de precaução e aposto, Rec, no Felipe, porque a zaga do Grêmio de transição há 2 anos era Felipe na direita, Rodrigues e Juan. Tem lógica, é uma boa linha de raciocínio, eles já estão entrosados e tal, e esse jogador já tem alguma rodagem. O fato de ter jogado pelo Brasil de Pelotas na 2ª divisão dá encorajamento para o jovem. Esse clube, ele tem dono desde 2007, um novo dono, e foi esse dono que mudou o ritmo das coisas, foi pegando gosto pela coisa, né? Especialmente nessa revelação de jovens talentos. Eu estive dando uma lidinha aí rápida sobre o Independiente Del Valle. A questão, Rec, é qual o Independiente Del Valle, pegando esta Libertadores, qual o Independiente Del Valle que vai enfrentar o Grêmio? É o que perdeu para a União Espanhola? Qual o Independiente que vale, no caso? Se é o que perdeu por 1-0 para a União Espanhola ou é o que goleou o mesmo União Espanhola por 6-2? Qual que vai entrar em campo contra o Grêmio? Onde é que ele goleou a União Espanhola por 6-2? Na altitude. No mesmo lugar que meteu 5-0 do Flamengo. E vê como a gente é injusto. Se a gente fala aqui, a gente se borra de medo de falar, porque aí parece que está atingindo o Grêmio. Agora transporta para lá. Transporta para lá. O que eles devem estar se sentindo? Tiraram o nosso jogo na mão grande. Mas o governo não deixou jogar. Sim, mas nós somos parceiros do Grêmio. Porque nós fizemos os governos todos assinarem que haveria o jogo. Os 10 países não se comprometeram que haveria jogo. Então... As confederações se comprometeram, né, Rec? Pois é, mas se foram os governos que autorizaram a entrada dos turistas, Então, quer dizer, tem envolvimento governamental. O Grêmio não desembarcaria lá se não tivesse envolvimento do governo. Agora, o que está se falando depois desse episódio é que vão proibir turistas brasileiros e se chegarem lá tem que fazer quarentena. Mas, Rec, o que aconteceria aqui no Brasil? Se chegasse a delegação... É que a gente, às vezes, tem um certo receio, ainda mais numa aldeia que só tem 2 clubes. Por isso que muitas vezes eu me incomodo. Porque a maioria gosta de fazer jornalismo papai e mamãe e se acovardar. Por isso que eu trabalhei em 3 prefixos e não em 4. Mas, Rec... Se eu tivesse trabalhado no 4, eu ia durar 2 semanas. Diga, Maurício Freitas. Vamos pegar o caso, se acontecesse exatamente o contrário. Se antes do Independiente Del Valle embarcar para o Brasil tivesse caso de Covid do seu técnico e estando no Brasil tivesse casos positivos dentro do elenco.
as autoridades brasileiras não iam fazer nada. Não, mas deveriam. Esse é o ponto. A gente não pode culpar quem está certo na história. O Equador, que está com a Covid controlada... Mas eles levaram ferro. Eles não são pandemia controlada. Isso aí me lembra muito, Dani Dubin e Cassiá, uma frase que eu utilizo sempre e que aprendi lá em Lagoa Vermelha. Quando os caras que queriam botar o cara na cadeia, diz assim, doutor, mas eu tenho razão. Você tem razão, mas vai preso igual. É o caso do Independiente Del Valle. O governo tem razão. O Independiente Del Valle tomou a medida que achava que... O governo tomou a medida que achava que tinha que tomar e quem pagou o preço foi o Independiente Del Valle. Agora, cá entre nós, né? Como a gente é bairrista, como a gente vive desses pequenos afagos e tal, que bom para o Grêmio. É politicamente correto a gente dizer isso. Que bom para o Grêmio. Só que nós estamos vivendo um período completamente diferente desse que bom. As pessoas que ficam o dia inteiro enchendo o saco, dizendo fiquem em casa, são as primeiras a defender pequenas concessões. Quer dizer, vale o que eles dizem ou vale o que eles dizem às vezes? Não, mas que a gente tem que pensar em um outro caso também para analisar, para passar a bola para o Cassiá e para o Dani Dubin. Não podemos esquecer que na Libertadores do ano passado, o Santos esteve em campo com um jogador que estava com Covid, o teste que confirmou esse teste positivo só saiu depois do jogo, e que ano passado também nós tivemos um caso envolvendo o Flamengo, quando estava indo para Guayaquil, que teve surto de Covid também. Então, são vários casos de Covid envolvendo clubes, 2 deles por coincidência no Equador e todos estes envolvendo clubes brasileiros. Então, isso no mínimo mostra que alguma coisa no nosso protocolo está errada. Porque se a gente consegue ter, como o Santos teve, jogador em campo com Covid, se a gente consegue ter o Flamengo indo para o Equador com 9 casos de Covid, se a gente tem o Grêmio com 5, 6 casos de Covid também à beira de um jogo, alguma coisa está errada. Cassiá, Dani Dubin, nós vivemos num país onde o Wagner Mancini mandou mais do que o médico no Corinthians e nós sabemos no que deu. O médico foi para a rua, pediu para sair, porque botaram jogadores contaminados em campo e o Corinthians perdeu um caminhão de gente porque apressou a volta. Ah, mas é o último dia ou é o penúltimo dia. Diz, não, vamos botar igual. Cassiá. Eu acho que o que vocês comentaram é bom, mas nós vivemos num país continental. Aqui no Rio Grande do Sul, pode quando você joga, mas em São Paulo não pode. No Rio voltou agora há pouco. E em muitos estados não pode, e muitos podem. Então, quando for marcar o jogo, tem que saber no Brasil, como país continental, olha, qual o estado que... Lá, vamos jogar com o Grêmio lá na Arena. Pode em Porto Alegre? Pode. Com as precauções aí que são atingidas pelo protocolo. Então, eu acredito que essa é a diferença. Os outros países são pequenos, a gente sempre está comparando com o Brasil, não dá para comparar. Nós somos um continente de mais de 220 milhões de pessoas. Cassiá, eu podia te dar uma rasteira agora, mas vou fazer sem querer, querendo, tá? O estado proporcionalmente que estaria pior do Covid seria o nosso, pelo tamanho e o número de mortos. Nesse momento não, Vec. Não, nesse momento não. Mas eu estou dizendo, quando já corria a bola aqui e não corria mais em São Paulo, era o nosso pior momento. Bom, mas não foi proibido jogar, é isso que eu quero dizer. Cada estado tem seu protocolo. O governo do estado aqui permite, a federação foi lá, preencheu todos os requisitos, protocolos. Então a gente tem que ter calma, tá? Para clarear. E Porto Alegre hoje foi o único que não cresceu a questão dos hospitais. Então a gente tem que ter cuidado, porque mistura muito política com pandemia. Infelizmente está essa mistura. Né? Vocês falaram da Europa. O Reino Unido está vacinando, mas a Europa toda está com muita dificuldade de vacinar. Então a gente tem que olhar os outros. É que a gente é pobrezinho sempre, o Brasil é sempre pobrezinho. Então, volto a afirmar, nós vivemos num país continental onde alguns estados podem jogar sem torcida, com todos os protocolos concluídos, e outros não. Então, em Porto Alegre não existe proibição. Então, isso que eu quero dizer, a Conmebol, ela vai olhar cada cidade, vai jogar no Brasil aonde? Porto Alegre. Olha, o Grêmio pode jogar em Porto Alegre, lá não está proibido. E o jogo é lá. Agora, eu acho que foi o Felipe que falou aí, jogar os 2 jogos do Paraguai. Isso. Também não seria incoerente. Não seria incoerente. Para não prejudicar o
O Independiente Del Valle. Mas em Quito também não tem proibição de jogar. Sim, mas foi houve. pontual pelos casos do Grêmio. Mas houve naquele momento. Houve porque havia brasileiro. Se tu não deixa o time treinar, já é uma proibição. Não, eu até vou te dizer, por isso que eu entendo também o lado do Grêmio. O Grêmio daqui a pouco fez o que queria fazer. O Grêmio se queixava muito da Conmebol, de repente a Conmebol agora está dando um recado para o Grêmio. Exato. Agora está 0-0. Agora está 0-0. Vocês pediram para tirar o jogo da altitude, porque precisavam entrar na fase de grupos. Agora não me venham mais com churrumelas, porque a Conmebol, nós sabemos, ela é vingativa, ela é muito Boca e River. E Olímpia. O Cassiá destacou de fato que existe muita diferença de um lugar para o outro. Aqui em Porto Alegre, antes de voltar ao Sul, já se falava em voltar público. Se queria voltar público no Gauchão, as coisas mudaram e acabou não voltando. Eu não duvido que daqui a pouco... Mas isso aí não criou corpo, Maurício. Não virou projeto corpo. de lei, Isso aí não, que projeto de lei? Virou. Isso aí nem foi cogitado. Foi comentado en passant. Mas virou... Estavam estudando. E aí Mas vem estudando o quê? Ninguém é louco. Não, no pior momento, querer botar público no estádio. Os caras já plaguejam o futebol. Mas até para pegar esse gancho, Cassiá, para mostrar como as coisas são conturbadas até nestas análises. Aqui se falou em uma semana em quase voltar público e depois quase se falou em não ter campeonato. Mas o campeonato seguiu. Isso. No Distrito Federal, o governo falava em ter no estádio, na Supercopa do Brasil e também na Recopa Sul-Americana, profissionais da saúde vacinados como público no estádio para marcar um retorno de público e tudo mais. Hoje, a Justiça já decidiu que não pode ter jogo de novo em Brasília. Então o jogo do Palmeiras já não tem onde acontecer, o jogo do Santos não tem onde acontecer. A Conmebol vai marcar tudo pro Paraguai. Mas não marcou ainda. Estamos vendo aí os campeonatos europeus, tá? Não tem público. E por mais que se diga que eles estão bem, estão vacinando bem, estão com percentual altíssimo, não tem no mundo inteiro. Eu mesmo, que eu vejo aí, não vi nenhum jogo com torcida no mundo. Na Inglaterra, né? Na Inglaterra teve liberação, mas precisou voltar para o lockdown, né? Foi antes do lockdown a liberação. Ela começou e recuou. Tem que ter cuidado para analisar as coisas, porque é o seguinte, não há necessidade de público. O que está sendo permitido é jogar com portões fechados, com todas as precauções, com todos os clubes têm aí uma estrutura maravilhosa, e assim mesmo às vezes dá um problema, né? Que o clube não tem como ficar com o atleta 24 horas, né? Preso. É complicado. Cuidado. É complicado. Isso aí não dá para culpar os clubes também. Olha o que os caras me mandam de flagrantes, como diriam no interior, aquelas fotos assim, que o cara não sabe que estão sendo tiradas no flagrante fulano de tal, né? O que me mandam de fotos de flagrantes extracampo é um negócio impressionante. Fotos, vídeos, festança, beberrança e dele, outras ansas também. Dani Dubin. Interessante que mandam para ti, né? Não mandam para outros, por alguma razão, né? Será? Mas eu não mostro. O REC é fofoqueiro. Não, mas eu aumento, mas não invento. Né? E outra, eu não publico. Sabe por quê? Eu não vou arrumar um processo de graça, porque tem muito fake news e a maioria dessas fotos é antiga. E a maior parte delas são até criminosas. Porque daqui a pouco eu não gosto do Dani Dubin, eu mostro uma foto dele que tinha tomado uns Beer Nights na casa dele na praia. Eu não vou entrar nessa aí, porque daqui a pouco é aniversário do filho, a mulher que está aparecendo é a própria esposa, ou é uma namorada. Estou fora. Então, eu para publicar algum vídeo, pode ver, é muito raro. Teve uma vez, Rec, antes de vocês seguirem, com uma foto de um colega nosso no aeroporto de um jogador com uma sacola, deu problema em casa. Porque como é que estava com uma sacola de uma joia específica, caríssima e tudo mais, e chegou em casa sem presente? Ai. Jogador do Internacional. Diga aí, Dani Dubin, desse arrazoado todo feito aí, quem que você acha que tem razão, o que você acha que deve acontecer e que vai acontecer? Tem espaço para tanto campeonato sem mudar a fórmula e diminuir o número de jogos?
Olha, Rec, eu sou totalmente a favor que se continue jogando. Como o Cassiá bem disse, os protocolos de um clube como o Inter, como o Grêmio, estão sendo estritamente rígidos. Claro, de vez em quando acontece alguma coisa porque o jogador não fica o tempo inteiro no clube, obviamente. Mas, assim, a gente precisa medir o perigo disso com as consequências terríveis que seriam de parar novamente de jogar. Então, assim, com todo respeito a quem pensa ao contrário também, acho que se tem condições, sim, de continuar jogando. Aí tu me pergunta se mudar alguma fórmula. Acho que até poderia se pensar alguma coisa diferente para a Libertadores. Mas a gente precisa se dar conta também que a Libertadores recém está começando. Clubes como o Inter, que já entram na segunda parte dela, nem começaram a jogar. Então, existe um tempo aí, a gente espera uma melhora também das condições sanitárias, tanto do Brasil quanto de países aqui da América Latina, para que a Libertadores corra tranquilamente. Nós todos estamos na contagem regressiva para a primeira dose da vacina. Acho que de todos nós aqui, o Cassiá é o que está mais perto da primeira dose, se é que já não tomou a primeira dose. Já tomei. Já estou partindo quase para a segunda. Então nós estamos todos chulhando isso, porque é uma proteção a mais, não é uma proteção definitiva que deva fazer com que você tire a máscara ou que não use álcool gel, até porque daqui a pouco surge uma quarta onda, né? Eu já não sei mais onde é que isso vai parar. As variantes, né? Mas que dá uma segurança pro cara, né? O cara já chega a andar na rua com o nariz empinado. Aí os caras assim, e aí, abobado, por que tá olhando para cima de nariz empinado? Rapaz, eu já tomei 2 doses da vacina, eu quero que o mundo se exploda. Né? Mas Rec, é bom isso que tu tá falando para a gente prevenir. Por mais que a gente tome as vacinas, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. É claro. Tá? Para não ser surpreendido, como alguns já foram, por aí, por esse Brasil afora. Então, eu acho que os cuidados, porque a gente não pode andar circulando por tudo que é lugar, por fazer aglomerações, isso causa problema. Então, a gente tem que se cuidar, tá? Porque nós se cuidando, que hoje eu fiquei sabendo, os hospitais públicos, devido ao SUS, esses ainda têm uma quantidade alta, mas os hospitais particulares já liberou muito. Que bom. Porque é lógico, a maioria da população vai nos hospitais públicos, gente pobre, com poucas condições, não tem plano de saúde, mas aqueles que estão indo, que têm plano de saúde nos hospitais, consequentemente, já diminuiu bastante. A informação que eu tenho é que eu sou vizinho de muitos médicos, o Mãe de Deus já está com uma situação bem melhor, então tomara a Deus que nós tenhamos aí, né, uma diminuição assim, gradativa e boa, mais as vacinas que estão chegando, né, que eu acredito que vai imunizando esse pessoal mais de risco e, consequentemente, o que a gente pede é que os jovens se comportem, né, para não levar esse vírus para dentro de casa, para os seus familiares, enfim. Então, cada um tem que fazer a sua parte, se cuidar, evitar aglomerações e fazer esse protocolo, como disse o Dani do bem. Olha, eu fui atleta, o atleta tratado, né, como um atleta que tem que ser, com toda a estrutura, com todas as condições, né, cuidando da sua vida particular, tudo faz parte. Então, eu acredito que nós estamos bem. Se tiver uma reviravolta negativa, tu suspende de novo, não tem outra saída. Para mostrar que nós estamos aí buscando alternativa para o comércio, que é muito importante, a geração de emprego é importante também. Tá? E eu acredito que os clubes estão muito bem estruturados, o Dani conhece mais do que eu, mas eu vivi no esporte. Tá? Tem médico exclusivo o dia inteiro. Qual é o cidadão que tem? Médico exclusivo o dia inteiro. Todo departamento, toda estrutura. Qualquer dorzinha de cabeça, qualquer febre, está ali o departamento médico, vai até na casa dele. Então, ainda mais agora com a pandemia. Os serviços são redobrados, os cuidados também redobrados. Então, eu acho que nós temos que, como diz lá na minha terra, São Paulo, e na tua, temos que ir tateando. Vai indo, vai melhorando e tal. Dá qualquer coisinha, tu recua para dar 2 passos para frente depois. Então, esse é o quadro. Não existe ninguém, por mais que tu ouça todo mundo,
Ninguém tem razão. Isso é um vírus que nos pega de surpresa a todo momento. Eu vejo muita gente falando, dando opinião aqui, opinião. Os médicos mesmo distorcem as opiniões. Os médicos mesmo têm opiniões diferentes entre eles. Então, na realidade, a gente tem que se cuidar, tá? E obedecer certas regras, que é o que, na média, a população brasileira está respeitando. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí, tem pessoas e condições que permitem cuidados e tem pessoas e condições que não permitem, né? Eu, para vir aqui para Cadeira Cativa, peguei o trem. Transurb absolutamente lotado. Com muitas pessoas que precisam estar na rua. Tem álcool gel dentro do Não, tu até falou sobre a situação envolvendo o pessoal que diz para ficar em casa, quem está indo na rua. O problema, Rec, é que a gente naturalizou tanto a ausência do Estado nessa pandemia. A gente está vivendo um momento que a gente naturalizou o fato de os governantes não darem as condições para ficar em casa. Em todo o país do mundo, Rec, que fez o mínimo de lockdown, a pessoa não pagou aluguel, a pessoa não pagou luz, ou não pagou água, ou teve uma renda mínima cidadã, ou teve algum tipo de incentivo ao microempreendedor. Só que isso não aconteceu no Brasil. Então é impossível tu pedir para uma pessoa que não sabe o que vai comer na próxima semana, que ela não saia em casa para ir para o centro trabalhar e não se aglomere no ônibus, e não se aglomere tentando vender cerveja na rua, e não se aglomere das mais diversas formas. Então, enquanto a gente tiver a naturalização por parte de todos, do sentido de que o Estado não tem que fazer nada, só tem que fechar, a gente vai continuar assim. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para o Dani do BIM, mudando de saco para mala. Você concorda com essa frase que eu vou falar, Dani do BIM? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa seria a situação do Internacional, porque se não demite, tem que demitir. Se demite, não tem que demitir. E quando se demite um ídolo como o Yarley, se cria um alvoroço. Quando se demite um senhor com 80 anos, como o Pernambuco, que estava a 51 no Internacional, também se cria aí, todo mundo fica em prantos, né? Na verdade, os próprios jogadores e tal. Como é que faz se o Internacional tem uma dívida de curto prazo, que se falava em 460 milhões, agora se fala em 490 milhões. E nesse contexto todo, está trazendo um ídolo de volta, que vai custar 700 por mês, que dá mais ou menos a economia de todas essas 50 demissões mais recentemente feitas, que perfazem um total de 63. Bom, Rec, em primeiro lugar, o clube tem um monitoramento em redes sociais, etc. E a gente viu durante o dia de hoje, mais de 80% dos colorados, eles entenderam que é necessário fazer esse tipo de diminuição no nosso quadro. Isso não está sendo feito só com algum segurança, alguém que trabalha no administrativo. A gente já retirou do nosso elenco mais de 20 jogadores. As pessoas têm que se dar conta disso. E vamos fazer mais cortes no futebol. Cada departamento tem o seu orçamento e nós prometemos para mais de 16 mil pessoas que votaram na gente, REC, chegar no final desse ano com praticamente zero de déficit. Não estou falando em pagar o passado, estou falando nesse ano operar com déficit zero. Ou a gente faz isso, REC, ou a gente está colocando em risco o futuro do Inter. Então, claro que ninguém gosta de demitir, claro que a gente preferia estar contratando em vez de demitindo pessoas. Só que a gente precisa pensar no clube para os próximos 10, 20 anos e não para os próximos 3 anos, que é a nossa gestão. Claro que o Internacional é uma continuidade, mas assim, nós estamos aqui neste momento porque algumas gestões não se preocuparam exatamente com isso, de pensar o clube a médio e longo prazo e pensaram só na sua gestão. Então, assim, o Yarley foi um cara que deu uma entrevista muito bacana, entendendo a situação.
o Inter nunca vai fechar as portas para ele, mas nesse momento a tarefa que ele tinha no clube está muito esvaziada exatamente pela Covid. A gente está trabalhando com o Sub-17 para cima e não estamos trabalhando com as outras categorias. E uma série de funcionários, todos com seus méritos, que a gente precisou fazer essa readequação. O importante também é o que eu comecei a falar nessa resposta. A sensação que as pessoas, e tu eu reconheço, que é um dos poucos caras que durante muitos anos ficou meio falando sozinho sobre essa parte administrativa dos clubes, mas hoje as pessoas conseguem ligar as coisas. Clube financeiramente bem é um clube que pode fazer investimentos, pode ter um time mais forte. Antes não era assim, antes contrata e depois vê o que acontece. Mas não é mais assim. Quem não se der conta está fadado a desaparecer. E até, de repente, os mais famosos dirigentes foram que mais decretaram isso que está acontecendo no Internacional. Não vou entrar em pormenores, porque tem uns que viraram ídolos e eu não vou querer macular nada do passado de A, B, C, D. Todos entendem o que eu estou falando e basta pegar minhas colunas do Correio do Povo de 15 anos para cá, jornal Metro e tal, para ver o que eu escrevia. Na internet nem tanto, porque na internet é o seguinte, você escreve e aí vem 85 contestações e você não vai perder tempo para responder para idiota, né? Porque tem alguns que são verdadeiros idiotas e eu não vou ficar perdendo tempo, eu tenho que andar para frente, porque senão eu vou virar caranguejo e eu não quero virar caranguejo, então aprofundo outras questões do que aprofundar discussões imbecis que atravancam o caminho da gente, né? Ah, não, porque tu disse uma vez tal coisa, porque tu disse... Vamos ver o que dá para fazer. Mas tu sabe, Rec, que é muito importante o Inter ter esse passo, só que parece que o Inter vem dizendo isso para a imprensa e para o seu torcedor há muito tempo. O discurso do Marcelo Medeiros, quando assumiu, era também, né, de um enxugamento de folha, de diminuir custos, e isso não se refletiu necessariamente no futebol. Eu gosto muito do Barcelos, acho que é um cara com uma visão muito à frente e espero que ele continue essa visão no futebol. Achei que tu ia dizer que ele estava no futebol na época. Ele estava no futebol em boa parte não, em algum momento. E acredito que isso é importante para o Inter. Estava no futebol, estava no planejamento e estava nas finanças. Mas que se faça de verdade. Que não se pare por essas pessoas que talvez sejam o escalão mais baixo do clube, né? Mas eu quero... Porque aí vai lá e contrata um jogador médio por 500 mil. Não, mas então aí que tá. Conrad, a diferença é que nós não vamos fazer isso. Sim. Nós não vamos fazer isso. Nós não fizemos, nesses 90 dias, a gente não deu um passo fora do que a gente prometeu que nós íamos fazer. E isso não significa ter um time fraco, um time que não seja competitivo. Não, é bom o time do Inter. Nós vamos continuar com um time competitivo, nós vamos fazer vendas, mas nós vamos repor as vendas com jogadores, com salários que possam ser suportados pelo clube, com um perfil que possa significar transferências futuras. Então, assim, está tudo lá no nosso planejamento. Nos cobrem quando a gente sair fora, se um dia a gente sair fora, o que não vai acontecer. Mas até agora, assim, tudo que nós estamos fazendo era o prometido. Eu gostei dessa última parte aí. Se um dia sair fora. Olha aí, tem planos para o futuro já o Dani Dubin. E acho que está certo. Eu acho que tem que estar sempre olhando para o futuro mesmo. Se é para o bem do Internacional, que seja, né? Diga aí, Cassia Carpes. Não, aproveitar o Dubin. Eu concordo plenamente. Eu acho que a pandemia pegou e, como disse o Dubin, a entrevista do Iara, ele foi muito boa, um jogador, um ser humano impressionante que pode futuramente, se Deus quiser, melhorar as coisas até voltar, por que não? Tá? Mas eu perguntaria para o Dubinho o seguinte: Dubinho, o Inter tem contratado muitos jogadores erradamente nos últimos anos, pagando caro, caríssimo. Te pergunto, tendo essa lógica e a quantidade de jogadores que vem de baixo, que tu sabe que a maioria não vai vencer. Esse é o futebol.
poderia emprestar. Tem um plano para empréstimo desses jogadores mais jovens, para pegar experiência? Houve alguma renegociação de salário com jogadores que, consequentemente, estão ganhando muito, e essa crise pegou, e às vezes não estão nem jogando? Existe também um plano para administrar essas questões, ou o atleta continua sendo protegido, embora não jogue? Olha aqui, para valorizar a pergunta do Cassiá e a resposta do Dani Dubin, um suspense de 1 minuto e meio aí. Já voltamos com a resposta do Dani Dubin para a pergunta do Cassiá. O Cassiá até pode refazer sem problema nenhum, para a gente não perder o tal do fio da meada. Quando a gente não sabe falar, o que falar, a gente diz frases antigas e sempre casa bem, né? Para a gente não perder o fio da meada. Já voltamos. Com as bênçãos de João Padeiro para vocês aí, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Precisa retomar a pergunta ou já com a sua resposta fica tudo embutido aí, Dani Dubin? Eu acho que não precisa. A pergunta foi excelente, porque o Cassiá é um cara que conhece muito. A legislação, na verdade, a legislação trabalhista, ela protege o trabalhador, seja ele jogador ou outra profissão. Então, não existe a possibilidade de se baixar salários. A gente é cobrado, enquanto dirigente, de algumas coisas que o torcedor tem que entender que a gente enxerga as mesmas coisas. Tu olha um jogo, raramente alguém vai achar que um jogador jogou bem e outra pessoa vai achar, não, ele jogou mal. Então, a gente enxerga jogadores que não estão entregando o que a torcida e nós gostaríamos, jogadores que têm um custo muito alto para o clube e que não entregam o mesmo em eficiência. Então, assim, tudo isso vai ser feito. O que as pessoas têm que entender, e tu com certeza entendes, Rec, o Cassiá, claro que sim, é que o dirigente não pode pegar um jogador e desvalorizá-lo, botar ele para treinar separado, porque se tu fizer isso, tu só vai diminuir as chances de tu conseguir um clube para esse jogador. Então, Cassiá, nós já, como disse no início, já dispensamos, negociamos, rescindimos com mais de 20 jogadores e vamos sim continuar adequando o nosso elenco para a nossa realidade financeira. E novamente repito, sem perder qualidade e repondo sempre que for necessário. Agora te faço uma pergunta, Dani Dubin. Como é que se faz com algumas, eu não vou dizer paixões, porque senão parece agressão. Por exemplo, eu sei que o presidente gosta do Abel Hernandes. E o presidente participou da contratação do Abel Hernandes por essa distorção salarial que ele ganha, né? 455 mil na carteira. Eu não sei se a responsabilidade maior é do presidente Alessandro, que era vice de futebol na época, se era o Apertume, se era o Cudê enchendo o saco com aquele grupo curto, se a culpa maior é do Rodrigo Caetano, que tinha autonomia para contratar e não precisava consultar o vice de futebol, ou é do presidente, que tinha uma outra filosofia e conseguiu aumentar o déficit do Internacional a pontos estratosféricos, como nós estamos vendo aí. Então, como é que faz o futuro em cima disso? O Abel Hernandes vai terminar o contrato agora. O presidente gostava dele na época, deve gostar agora também. Reduzir para 200, ele vai querer, e se não quiser... O Rodinei termina em maio, né? O Rodinei termina em maio. Termina em maio. Como é que se faz com isso para congregar todos os interesses, Dani Dubin? Em primeiro lugar, Rec, o presidente Alessandro é a pessoa mais engajada nesse projeto. Ah, não tenho dúvida. Ele defende com unhas e dentes esse projeto e, falando em tese, ele não defenderia a permanência de nenhum jogador no Internacional que tivesse hoje um salário distorcido com a nossa realidade. O que aconteceu no passado, eu não sei, eu não participei dessa gestão. O que eu posso te garantir é que hoje tudo, 100% dos assuntos passam pela análise do nosso CAPA,
Então, assim, contratação, nós só contratamos um jogador e esse jogador foi examinado exaustivamente pelo Capa, que quem não está... Quem é o Pelé do Capa? Oi? Quem é o Pelé do Capa? Quem é o cara que dita as regras? Que coordena o trabalho. Quem é o coordenador? Quem é o Abílio dos Reis eletrônico? Quem É uma que desempata gurizada. os votos quando tá meio... Não, é uma gurizada que entende muito de dados, que vê 4, 5 jogos por dia. É uma loucura o que se tem lá. Até seria interessante se a gente pudesse levar membros da imprensa para conhecer a estrutura que o clube tem, porque realmente é fantástica. O que não pode acontecer e não vai acontecer na nossa gestão? O Capa ser ignorado. Porque algumas coisas, quando a gente chegou, eu fui o primeiro a cobrar da gurizada, mas como é que vocês aprovaram tal jogador? A resposta é simples, ninguém perguntou sobre esse jogador. Então não adianta tu ter uma estrutura profissional e tu não usar essa estrutura. A gente acredita muito nisso e nenhuma contratação vai ser feita, REC, porque alguém é apaixonado por algum jogador. Ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que aí tu vai dizer assim, hein, Cassiá, uma pergunta que não tem nada a ver com paixão. Se eu condenei há pouco que não pode ser feito com paixão e como é que se congrega todos os interesses, você não acha que depois das declarações do Abelão, que o Capa poderia ser o caçapava do Abelão, que no caso seria o Figueroa? Nossa, mas essa foi muito profunda. Tu acha? Mas deu para entender, não? Deu para entender. Com o caçapava na minha frente, eu jogo a vida inteira. REC, eu sei da tua admiração pelo Abel, é a nossa admiração também, mas no momento de comum acordo se definiu pela saída do Abel, e tu sabe, o clube vai estar sempre aberto para ele é um colorado ídolo, mas nesse momento vamos se concentrar no nosso treinador, que a gente acredita muito que ele vai dar retorno para nós. Agora uma pergunta para o Cassiá. O Capa foi ouvido também para ver como é que era o sistema tático? O Abelão... Nenhuma dúvida, Maurício. Nenhuma dúvida. O Capa acompanhou muito o trabalho do... O Capa, ele não acompanha só jogadores, ele acompanha treinadores também. Quantos tem no Capa? 4. É pouco, né? Isso tem toda essa importância. Né? Mas antigamente se viajava para cá, para lá e tal, e reduziu bastante até o custo. Hoje não dá para fazer, mas assim, quando dava, ainda se tinha o presencial. Dorinho, Pinga. O Pinga ainda está no Inter? O Pinga? É. Não sei, Rec, não sei te dizer. Pois é, eu tenho uma curiosidade sobre o Pinga e o... Vai, Cassiá. E depois o minha pergunta é o Felipe seguinte, Kunrat. Se o Internacional já sabe os jogadores que não vão ficar no plantel para esse demais campeonato, e essa semana eu vi que o Marco Guilherme, havia informação de que o clube mandou ele procurar clube. Isso é verdade? Mas principalmente isso, o Inter já sabe quem vai ficar e quem vai sair desse grupo? Muito bom, Cassiá. Primeiro, Cassiá, eu gostei que tem o letreiro embaixo do teu nome e fala ali técnico de futebol. Gostei dessa informação. O homem está no mercado. Isso aí o Bruno Soares acertou com o Cassiá. Eu tenho que ser técnico de futebol até morrer. Então, Está no mercado. Bom, cheguei a esquecer o que eu ia falar. Não, a lista já está pronta? A lista já está pronta. Não, se já tem quem vai ficar e quem vai sair, Sim. E o caso do Marco Guilherme, se o Inter já colocou ele no mercado. Dentro até dessa do Marcos Guilherme, Dani, deixa eu aproveitar. Você falou que não pode queimar os jogadores, porque não pode, enfim, botar treinar em separado. Mas para dar vitrine foi por isso que o Miguel Ángel colocou ele a jogar no início? Ou foi para testar se ainda podia reaproveitar ele?
Não. Todos os jogadores que estão no elenco, o treinador tem autonomia total de utilizá-los e nunca veio uma determinação, imagino que isso nunca virá. Não tem nenhum vetado? Esse aí não, pelo amor de Deus, qualquer outro. Nenhum, isso, nenhum treinador, o Cassiá sabe, nenhum treinador aceitaria isso. Se o jogador está no grupo, ele pode ser utilizado, não tem nenhuma dúvida. E respondendo o Cassiá mais objetivamente, claro que sim, existe um planejamento, o futebol sabe os jogadores que ele quer contar e o que estão disponíveis. Mas voltando àquela primeira resposta, nem sempre a gente consegue colocar em outros clubes os jogadores disponíveis. Não é fácil. O Paulo Brax, que é um profissional que a gente buscou até pela habilidade que ele mostrou de formar grupo com pouco recurso no América, está trabalhando. Algumas vezes tu tenta, o jogador não quer, é da vida. Mas sim, o pessoal do futebol, João Patrício, sabem, claro, quais são os jogadores que eles gostariam de ter no grupo para o resto do ano. Quando é que vai terminar isso? Diga, Cassiá. Eu vou completar o seguinte. O Inter tem mais dificuldade de colocar esses atletas no mercado pela qualidade técnica ou pelo alto salário? Cassiá tá bem, hein? Vou ter que assinar a carteira do Cassiá aqui. Não, é que o Cassiá sabe muito, né? Sabe muito. Eu acho que os salários que se pagava, não no Inter, mas no futebol, como de uma maneira geral, eram irreais e começaram a cair na realidade, Cassiá. Tu vê alguns jogadores saindo de grandes clubes e tendo que ir para clubes bem menores, porque verdade. No Brasil ninguém pode mais pagar alguns salários que eram pagos até 1, 2, 3 anos atrás. Então, assim, o jogador precisa entender a nova realidade do mundo, da economia, do Brasil, do futebol. Senão vai ser difícil o jogador se colocar pelo menos dentro do Brasil, né? Felipe Conrad te faz a pergunta. Comentário travestido de pergunta aqui. Rex, só permita, se o Inter tem algum jogador que o Inter paga um percentual e o outro clube paga outro percentual para completar o salário, existe? Vários? Poucos? Eu acho que sim. Ou essa é a tendência? Eu não saberia te dizer quais jogadores, mas isso é uma maneira que se tem de aliviar a folha, não se conseguindo colocar em algum clube que queira o jogador por inteiro, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que se faz, né? Sem dúvida. Felipe Conrad. Comentário travestido de pergunta, como aprendi contigo, como aprendi com José Alberto Andrade, alguns dos melhores, né? Queria saber do Dani em relação à escolha pelo Miguel Ángel, o quanto que justamente esse projeto que vocês estão se propondo na questão da economia, na questão de contratação de jovens jogadores em potencial de venda, de utilizar mais as categorias de base, o quanto que... Qual escolha foi feita primeiro ou quanto que o perfil dele foi justamente escolhido por isso, por uma definição até editorial, digamos assim, da gestão do presidente Barcelos, até para que o torcedor, por vezes, consiga entender, porque o torcedor tem muito carinho pelo Abel e talvez não entenda o porquê da escolha pelo Ramírez, mas quem acompanhou o Ramírez no Del Valle, quem sabe o tipo de trabalho que ele fez a longo prazo, sabe o resultado que dá. E para fechar essa pergunta, o Ramírez pode ser o Roger do Inter, como foi o Roger pro Grêmio? E tem uma situação aí, né? Não pode ser um 7-1, né? Um 7-1, me atrapalhei aqui na palavra. Não pode ser estelionato futebolístico, como foi o Cudê, que disse que não precisava apresentar carteira de identidade. Não precisou apresentar carteira de identidade com o Abel, que colocou 5 meninos em toda a trajetória vitoriosa do Internacional. No último jogo tinha 7 jogando, mas vamos deixar assim, porque senão os velhos eles não têm os mesmos direitos que os novos, porque os novos são revolucionários pela idade, não é pela maneira que agem, é pela idade. Vou deixar o Dani do Inter mais tempo depois do intervalo comercial.
cumprimentar o Internacional, porque minimamente está dando pelota para a imprensa, porque antigamente a imprensa era importante, agora como tem os veículos do clube, não tem mais entrevista, não tem mais coletiva, Grêmio Internacional, né? Mas aí o Internacional amanhã vai colocar o Galhardo a repercutir o sorteio dos grupos da Taça Libertadores da América. Já o Dani Dubin responde a pergunta formulada pelo Felipe Conrad. E tem uma agregada aqui muito boa do Maurício. Esta filosofia vale independente de... Ele veio do Independiente, né? Ele veio independente de resultados. Esse é o estilo de técnico, é o tipo de jogo que a gente vai ver nesses 3 anos do Inter. Com o goleiro jogando, eu vou te dizer, é muito colorado, viu de fraldão o último jogo. Dani Dubin, diga aí. Respondendo, Conrad, primeiro vem o projeto, e aí depois tu vê pessoas que se enquadram no teu projeto. E foi assim que a gente trabalhou. Esse técnico era um dos que a gente tinha listado. Ele tinha a proposta de outros clubes, tinha a proposta do Palmeiras, tinha outras propostas. E, no fim, a gente definiu pela contratação dele, pelo trabalho interessante que ele fez no Del Valle, diferente, com ideias diferentes, com aproveitamento da base, tudo conforme a gente colocou no nosso projeto. Se vai dar certo ou não, Rec, a gente acredita que sim, né? E eu sempre te ouvi, cresci te ouvindo que futebol... cresci te ouvindo que futebol a gente faz com convicção. A gente tem convicção que vai dar certo, né? Então... É bom esse Dani Dubin, né? Virou o jogo, né? Agora escolheu bom comigo. Já me chamou de Abelão agora, pronto. Mas esse esse é o estilo, Dani, de jogo que a gente vai ver ao longo dos 3 anos dessa gestão? É esse que vocês entendem como ideal? Maurício, ele está aqui há 1 mês, Maurício. Há 1 mês. Eu vou repetir uma coisa que eu também cresci ouvindo a imprensa dizer: tem que dar tempo, o treinador tem que ter tempo para trabalhar. Eu me surpreendo muito quando eu ouço, de vez em quando, se cobrar alguma coisa de um cara que está aqui há 30 dias. 30 dias. Então, assim, nós dirigentes vamos sim ter paciência, vamos dar tempo. Eu gostaria que a imprensa, que sempre propalou esse tipo de ideia, viesse junto, acreditasse. Bom, se não der certo depois, pode dar pau, não tem problema nenhum. Mas, vamos deixar o camarada trabalhar, né? Mas, Dani, eu concordo que tem que ter tempo, que tem que ter espaço. Eu só me preocupo com essa questão dos 30 dias pelo calendário que a gente tem pela frente. Nos próximos 30 dias, quando ele vai completar 60 dias, comandando os titulares, porque ele até chegou um pouco antes, mas os titulares estavam de folga. Quando completar 60 dias no comando da equipe titular do Inter, o Miguel Ángel Ramírez já vai ter terminado o primeiro turno da fase de grupos. Porque a fase de grupos as pessoas não perceberam. O Grêmio joga dia 14 de volta, o jogo dessa fase preliminar. Dia 20 já tem jogo da fase de grupos. E aí vão ser 6 semanas seguidas. São as 2 últimas semanas de abril e as 4 semanas de maio. E acabou a fase de grupos. Então não vai ter tempo daqui a 2, 3 semanas de se pensar em trabalhar. O que ele tem de tempo para trabalhar o time é nessa semana e meia que ele teve agora, né, Dani? Tá bem, e essa semana e meia, se tu pegar os 30 dias que ele tem, é 30% de tempo. Não, ele não tem mais de 30 dias. O meu calendário é diferente, dá uns 45. Ele chegou dia 25, só meu que... calendário corre mais rápido. Ele chegou dia 25 de fevereiro ali, quando terminou. Vamos contar que terminou o brasileiro começa o trabalho do Miguel Ángel. Só que aí os titulares tiveram 10 dias de férias. Então, começaram a trabalhar... Mas ele não estava trabalhando desde novembro, vendo os jogos do Inter? Não sei. Tinha até um professor no comando? Ele teve que Tinha até professor no comando para ele ver. Ele teve que testar. Ele, inclusive, botou o mesmo time do professor no Grenal. Ele teve que testar o Marcos Guilherme para ver se servia ou não ainda. Então, ele não estava assistindo tanto. Vou ter que provocar o REC, porque a paciência do BIM, a paciência que o REC teve
com o pior momento do Abel no início do O Inter. único, né? Que foi o único. Muito mês, obrigado, muito obrigado. Que foi um mês. Muito obrigado por lembrar, eu fui o único. O senhor não está tendo com um mês do Miguel Ângelo. Eu tô tendo. Olha, tô tendo paciência. Ele até no Clássico Grenal resistiu até os 43 do segundo tempo. O que me surpreende é o Maurício, que não era um corneteiro. Mas eu não estou corneteando, Dani. Eu não estou corneteando, eu acho que tem que ter tempo. O Maurício virou um corneteiro pela proximidade com o REC. Não, eu já estou bem distante aqui no estúdio, Dani, para não pegar tanto isso, viu? A gente já está bem Fica longe Ô, mesmo. Dani, deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero entrar nessa parte tática, vou me atrever essa parte tática, aproveitando a oportunidade. O lado bom, Dani, o Grenal não valeu nada. Vamos ser sinceros, eu aprendi no futebol que a gente tem que ganhar nas horas certas e também perder nas horas certas. Portanto, né, depois para frente, aí a consequência é outra. O Dourado não concorda tanto contigo, hein, Cassiá? Que a entrevista dele pós-Grenal... O Dourado. Rodrigo Dourado. O Dourado fez certo, ele já está cansado de perder, tá certo ele. Vai dizer, perdeu mais um. Não, mas eu estou dizendo. É o Tarcísio do Inter. Assim, Gauchão. O Inter e o Grêmio já estão classificados. Tá? E, inclusive vão fugir um do outro. Essa é a sequência sempre para deixar para decisão. Mas o que vale é decisão. Tá? É isso que nós temos que deixar bem claro. Futebol é resultados, mas na hora certa. Pode perder nas horas. Tu não pode perder nas horas erradas. Olha, tem que decidir, tu perde. Aí é a tragédia. Foi o que aconteceu até agora com o Inter. Mas esse é um campeonato que está começando, portanto tem tempo aí para melhorar. Mas eu tenho visto o mundo inteiro, Dani, jogando. Eu agora tenho ficado mais em casa, vejo todo mundo se copia. Tá? Só que uma coisa é tu copiar do Real Madrid e o Real Madrid fazer um esquema tático e ter aqueles jogadores que tem. O Barcelona fazer isso com aqueles jogadores que tem. O Manchester City fazer com aqueles jogadores que tem. O próprio Liverpool, que de uma hora para outra surgiu, o jogador não era tanto de nome, tem um 4-3-3 que é muito no contra-ataque. Já foge um pouquinho do perfil do Real Madrid, do Barcelona, do City e assim por diante. Então o Inter vai fazer o que eles estão fazendo. Só que aí vem aquele detalhe. Como é que tu vai fazer um futebol igual do Real Madrid se tu não tem o time do Real Madrid? Se tu não tem o Barcelona? Tu tem o time aquele que o Abel, como disse o REC, foi pragmático e foi pelos resultados. E aí eu entro em alguns jogadores. Para mim, os jogadores mais importantes dos últimos anos internacional é o Cuesta, insubstituível na zaga, que pode até jogar de lateral, ele tem perfil para isso e sai até para o apoio. Ele tem uma característica, tem habilidade. O Ednilson e o Patrick são os três símbolos desses 2 últimos anos internacional. Tá? Mas esses jogadores estão, tirando o Cuesta, o Patrick e o Ednilson estão sentindo muita dificuldade, porque eles necessitam correr, eles são da saúde. O Ednilson sempre foi considerado o motorzinho do Inter. E esse sistema tático é do toque de bola. Esse equilíbrio que eu acho que vocês vão ter que encontrar. Como continuar aproveitando o rendimento de bons jogadores no pragmatismo e no resultado, para um esquema tático que toca muito para o lado, que tem a posse da bola, mas não tem o resultado, que é a vitória. Então, esse é o meu... não estou nem criticando, estou analisando. Eu acho que ele tem tempo agora para treinar, mas essa correção é fundamental, mas não tirando essa potencialidade que os jogadores já têm. E eu aqui acrescento, e depois o Dani responde, é o mesmo rumo das coisas. Vale mais se adaptar ao que tem em casa ou implantar a sua filosofia antiga? Já voltamos. Antes do Dani do bem, diga, Maurício Freitas. Não, o Campeonato Carioca... Quem é que só tem filho que nasce dia 8 de abril? É o Griezmann, o atacante Griezmann. Ou ele funciona só uma vez por ano, ou ele é pragmático. Ele deve ser pragmático, porque ele tem 3 filhos. Um nasceu em 2016, um em 2019 e um em 2021. Todos 8 de abril. Agora, esse é um cara que sabe lidar com a economia. É uma festa só e está resolvido. Uma festa e está tudo certo. E o Campeonato Carioca, que tem agora um sistema diferente, com os clubes fazendo a gestão, junto com parceiros, óbvio, do seu pay-per-view, conseguiu 200 mil assinantes neste primeiro mês,
R$ 49,90 cada assinatura. Isso aí dá 9 milhões e 900 aproximadamente de arrecadação. Os clubes tiram os impostos e aí paga 65% para os clubes. Mais ou menos ganharam 6 milhões. Mais os 12 da Record dá 18. Bota mais um mês ganhando 6 milhões, vai dar 24 milhões. O contrato anterior era de 100. Que bom, porque o Flamengo não quis fechar com a Globo. Então a birra do Flamengo vai custar aí esses 76 milhões para todos os clubes no agregado. Dani do Bem. Bom, respondendo ao mestre Cassiá, quando nós pensamos no Miguel Ángel, nós pensamos em alguém que trouxesse um outro tipo de jogo, um outro estilo de jogo. Até porque o estilo mais reativo que a gente tinha, infelizmente, não trouxe títulos, que é o que todos nós queremos. E dentro das nossas possibilidades financeiras, Cassiá, nós vamos dar peças para que o Miguel Ángel possa colocar em prática o estilo de jogo que ele gosta. A contratação do Palácios passou por aí, mas bem claro, se o técnico tivesse pedido um jogador que não entrasse naquelas características que a gente conversou no início do programa, de ser jovem, ter valor de revenda, ser um destaque onde jogava, não teria sido contratado, mas ele pediu um jogador e o Palácio se enquadrou perfeitamente nisso e vai ser muito, muito útil para o tipo de jogo que ele deseja. Nós temos plena convicção e daqui a 3 meses